O canal Concepção em Montagem espera que todos estejam bem, realizando todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde para frearmos o contágio do novo coronavírus. Lave sempre que possível suas mãos, mantenham-se isolados, evitando sair de casa desnecessariamente e fazendo uso de máscara da maneira correta quando precisar se deslocar. Agora, se você exerce uma atividade considerada essencial para o bom funcionamento da sociedade e não pode estar em quarentena, conte com o nosso agradecimento pelo seu trabalho e coragem, mas cuide-se. Você é muito importante e cada vida conta. E eu sei que tu tens esses projetos que tu coordena dentro, que são os museus de Museu Morredondo, Museu Grupelli, que são os museus na colônia e tudo mais. Eu não sei em que ponto vocês já estavam trabalhando com internet, enfim, já pensando nessa lógica de pandemia, de afastamento do público e das pessoas interessadas desses objetos, enfim, do espaço museu, vocês já estavam trabalhando nesse sentido? O que vocês estão pensando para isso? Enfim, já tem algum tipo de planejamento? Enfim, eu queria saber de que forma vocês estão caminhando para lidar com a pandemia. Assim. Vou voltar back to the beginning, de volta ao início, a questão teórica, né? A teoria. Valdir Guarnieri, lá nos idos de 1980, já dizia, explicava o que era o fato museal, né? A relação do sujeito com os objetos dentro de um cenário. E isso aí que ela fala, e ninguém deu muita atenção a isso, ela fala que nessa relação orbita a questão do registro, da emoção, da memória e da criação de relações. Criação de relações. Numa época que não existia internet. O que ela está falando de criar relações? É criar redes. Redes, né? A ideia de rede. Que são os nós, as conexões, essa rede que é super maleável, é rizomática, porque é imprevisível, né? Como as nossas redes neurais. Né? Vou confessar para você, embora a gente use as redes, internet, né? A gente já vinha usando, eu acho que a rede mais rica que a gente criou foi essas redes no sentido humano mesmo. Né? Essas redes de contato, né? Essas redes de contato, pensando, como eu falei lá de Clifford, o museu como uma zona de contato. Né? E aí, quando a gente fecha o museu, a gente tem que recorrer a se adaptar a outras redes, que para muitos museus a rede, a internet tem um papel primário, para a gente tem um papel secundário, né? Que é recriar a rede humana dentro de outro suporte. Mas eu confesso para você que, em termos práticos, a nossa rede mais forte é a rede que a gente criou com as pessoas, né? E essa rede é muito potente. Eu acho interessantíssimo tu mencionar o fato de vocês utilizarem a rede como só a mídia, por assim dizer. Porque a gente, mencionando eu vi que o Éder comentou contigo um artigo que saiu na Folha de São Paulo, e tem um segundo que fala que os museus estão se arrastando pela internet dos anos 90, que é basicamente isso, a gente não sabe operar essa ferramenta dentro das lógicas atuais, dentro das linguagens atuais, inclusive de internet, e a gente tenta empurrar essa nossa linguagem de museus, que para um cenário de internet ela é uma linguagem ultrapassada, e aí ao mesmo tempo eu tenho visto e tenho até participado de alguns encontros para aplicar de uma vez e discutir o mais rápido possível o Tainacan como instrumento para criar os museus virtuais. Por isso que é tão bom te ouvir, porque eu estou vendo que esse movimento ele está correndo e ele está acontecendo sem reflexão. Ele está acontecendo sem perceber que as redes que deviam alimentar essa rede da internet é essas que
tu diz que os seus projetos construíram, entendeu? Então é muito legal ouvir isso, e eu acho que ecoar esse discurso faz um favor imenso para as instituições de uma forma geral, elas terem noção de que a gente fecha as nossas redes, a gente se põe, enquanto instituição, no centro dessas redes que se formam em torno delas, redes dinâmicas, redes de discussão e de construção, mas que elas são o início e não o fim, porque a gente está trabalhando na lógica de atender esse público e, na verdade, esse público que devia estar alimentando essa rede e fazendo ela ir adiante. Então, eu acho uma contribuição perfeita para os tempos. Assim, eu acho que é bem isso que a gente pretendia contemplar na discussão aqui. Pegando o que você está falando, assim, em resumo, a maior mácula do museu não é estar correndo atrás da carroça em termos tecnológicos. Eu acho que a maior mácula é a gente não ter feito uma rede que é a mais essencial, que é a rede humana, antes de entrar na rede social. É nós não termos nos tornado imprescindíveis, né? Exatamente, porque eu acho que a gente está rastejando, pegando eu li esse artigo, né? A gente está rastejando no sentido de uso das ferramentas midiáticas, mas a gente não deveria, pelo menos, estar rastejando na formação dessa rede que é anterior à mídia. Acaba que isso é quase, se a gente for simplificar essa discussão, dá para dizer que isso é uma discussão estética, né, no frigir dos ovos, porque se a gente tiver conteúdo, a gente está fazendo uma discussão estética, e estética não necessariamente atinge todo mundo. E até em relação ao Morro Redondo, tem um fato curioso, quando a gente fez essa proposta, né, e a gente até deu o nome, que era documentação colaborativa, ou seja, o museu não documenta nada. Ele não pega um objeto e pergunta para ele de onde você veio, quem você é, ser ou não ser, uma coisa shakespeariana. O que a gente faz é perguntar para as pessoas o que vocês leem, o que vocês enxergam, o que vocês narram sobre essas coisas. E isso gera uma documentação colaborativa, que é museografia também, que é a parte prática também. E a gente imaginar que o objeto no museu, ele é um objeto processo, é muito importante. Que é outra falha nossa. A gente pensa que o objeto é algo objetivo, que até lembra o nome, né? Que é o objetivo, que é o que você narra ali, vendo o objeto. O importante é observar que nos museus os objetos estão em movimento. Eles, mais do que são, eles podem vir a ser muitas coisas. E esse é o momento de pegar os mesmos objetos e incorporar novas possibilidades narrativas. Vamos pegar outro exemplo. Bom, eu só ia concluir. A gente, quando estava fazendo essa proposta, a gente pensou assim, cara, mas a gente trabalha basicamente com idosos. Os idosos não estão na rede social. Mentira! Só quem respondeu foi velhinho. Os jovens iam na rabeta. Bom, já falei demais, cara. Provoca mais aí. Eu estava lendo um artigo que é de András Santó, um pesquisador húngaro que atua nos museus norte-americanos, né, sociólogo. Esse pesquisador, ele fala que ele traz um comparativo entre o 11 de setembro e a nossa realidade atual. E que a gente pode pensar os museus como um lugar de alento para as pessoas, um lugar que elas vão entender que a vida continua, que a normalidade voltou, né? Tanto que ele fala que o 11 de setembro aconteceu numa terça e no sábado da mesma semana os museus já estavam reabrindo, que a sociedade precisava dos museus. E ele elenca uma série de medidas que ele acredita que são fundamentais para que os museus possam voltar a funcionar bem. Mas por que ele fala isso? Porque o museu é um lugar de alento. O museu é um lugar terapêutico, né? Como a gente conversava antes do Grifo. O museu é um lugar que vai ajudar as pessoas a superar isso, né? O que tu pensa? Eu não sei se tu conhece esse artigo, se tu conhece o pesquisador, o que tu acha? Eu não conheço esse artigo propriamente, mas eu gosto muito dessa perspectiva do museu
como um lugar terapêutico. Inclusive, eu escrevi um artigo sobre isso com duas colegas, né? A Andréa Messias e a Gabriela Figurelli. A gente fala justamente, sobretudo pensando esse lugar terapêutico para idosos, né? E dessas experiências que a gente teve lá em Morro Redondo e ainda tem, muitas dessas questões que você está colocando se entrelaçam. Uma delas, um dos idosos que pensou o museu inicialmente, a gente perguntou para ele, é um cara assim que ele é vamos dizer, um intelectual orgânico, porque ele não tem um estudo formal, né? Mas ele falou que o museu foi criado a partir da necessidade. Ele falou o seguinte, ó, mais especificamente. Eu ouvi o pessoal na cidade falar aqui tinha, aqui tinha, aqui tinha, e a gente se deu conta que a gente tinha que criar um lugar que aqui tem. Eu falei, cara, fantástico! Fantástico! Esse cara nunca leu Pierre Nora na vida, cara. Mas isso é a base do museu. É criar um lugar em que a gente consegue reter a memória, mas não reter no sentido de congelar, mas de trazer um lugar em que a memória não vaza nos dedos, em que ela encontra um refúgio. E o termo refúgio me parece muito legal, porque combina com o que você está falando. É um lugar em que a pessoa se sente em paz. Ela se sente tranquila, porque dentro do turbilhão que é a vida, quase que um De Volta para o Futuro, em que aquela foto começa a esmaecer, o museu é um lugar que serve para encontrar a si próprio. Isso não só na filosofia, mas ele falou, a gente tem que criar o lugar que aqui tem. E essas coisas que estão nesse lugar trazem reconectam o sujeito à vida, ao tempo presente, em que pese o movimento, né? Então, sim, o museu é um lugar terapêutico para essas pessoas. E eu estou me referindo mais especificamente aos idosos. Esse museu tem muitas curiosidades que, na verdade, rasgam todo o código de ética para museus e todos os dogmas museológicos, né? Porque, a começar que os idosos chegam lá e falam, meu filho, esse instrumento se usa assim, ó. O que ele está dizendo tem muitos sentidos, muitas leituras possíveis. E uma delas, que é central, que tem a ver com essa pegada da descolonização, essas coisas são minhas, cara pálida, e eu faço dessas coisas o que eu bem quiser, independente dos seus fetiches museológicos, que nem me interessa saber quais são. Né? E outra, quando esses sujeitos pegam esses objetos, mexem nos objetos, eles não estão só pegando coisas, eles estão se projetando para um universo ausente. É aquela ideia semiófora, é a conexão do sujeito com o invisível, com uma paisagem subjetiva que faz bem ao sujeito. Nesse momento, eu até brinco, se você der um tapa no objeto, ele grita ai, porque ali, naquela conexão uterina, os limites entre sujeito e objeto são muito tênues. O objeto é sujeito e o sujeito é objeto. É o que alguns autores poderiam, na filosofia e até na psicologia, chamar do eu estendido. Aquelas coisas não são só artefatos que servem para moer coisas com 5 centímetros de largura, com compósito de... Não, aquilo é extensão do sujeito. Você falou um pouco da biografia lá daqueles objetos. Eu estou usando biografia porque eu sou muito ligado a essa questão dos estudos da cultura material, da biografia social das coisas, que é inaugurado por Igor Koptov, dentre outros, né? Daniel Miller escreve muito sobre isso também, dentre outros, né? Gell. E o que é importante a gente pensar dessas coisas é como esses objetos agem sobre o sujeito, e não só nós agimos sobre eles. É a dimensão simbólica dessas coisas, não é? E quando a gente fala da biografia dos objetos, como você falou lá dos instrumentos fabris, né, industriais,
o que a gente geralmente faz na museologia é interpretar que o objeto teve uma vida pregressa e que ele chega no museu, é estudado pelos profissionais de museus, e ali ele se encapsula, como se fosse o fim da vida do objeto. E a gente esquece que, além dessa trajetória do objeto até o presente, existe uma outra trajetória que é lindíssima e rica de possibilidades, que é justamente a leitura que outras pessoas vão fazer desses objetos. Aquilo que a gente estava falando anteriormente. Então, por exemplo, aquela manteigueira que o sujeito estava rodando e falando, é assim que se faz manteiga, é assim que se fazia a manteiga, é assim que essa coisa funciona, que um conservador, mais conservador, arrancaria os pentelhos, desculpe o termo, com pinça, para ele aquilo é motivo do museu, porra. Desculpa, me empolguei. Mas o que eu quero dizer com isso também? Quando vai um outro sujeito no museu, ele nunca, de repente, ele nunca, não, aquele artefato não era dele, de repente ele nunca manuseou aquele objeto, mas ele incorpora aquela memória como dele também, o que Pollock chama de memória vivida por tabela. É como se aquele objeto também, sobretudo para a comunidade local, aquela memória fosse dele também, transplantada para ele também, e aquilo evoca um sentido de identidade daquela comunidade, mesmo que ele nunca tenha usado. E outros idosos também, quando vão ao museu, não só idosos, mas eles pegam aquele objeto e esse é o maior sentido de aquisição, não é aquele monte de documento que a gente preenche quando entra o objeto no museu, da aquisição simbólica, e ele transforma aquele objeto como dele, como se tivesse feito no parte do passado dele, mesmo se ele nunca teve aquele objeto em casa, repito. E essas emoções, elas devem ser documentadas, elas devem ser registradas. Repito, o objeto no museu, ele não chegou ao fim, ele chegou a um novo começo, a uma nova vida, que também merece registro.